Amém, queridos. Graça e paz, bom dia. Fique à vontade. Eu quero que você abra sua Bíblia na Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 14. A gente vai ler do 1 até o versículo 6 inicialmente, mas você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a esse texto logo em seguida. A palavra diz assim, Romanos, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar mais uma vez nessa manhã, Pai, pela tua graça, misericórdia e compaixão, e pelas nossas vidas, Pai Santo querido. Espírito Santo, que o Senhor nos traga discernimento, Senhor Deus, revelação da tua palavra, que o Senhor aquiete com o nosso coração, que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, nesse momento, nessa manhã, e que nós sejamos, Pai Santo querido, portadores, Senhor Deus, das tuas maravilhas, dos teus sinais e prodígios, Pai, que o Senhor quer revelar as nossas vidas nesse dia, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Essa palavra é muito rica, Romanos 14. Mais tarde você vai chegar em casa e você vai ler com mais calma, não só esse texto, mas aqueles textos que a gente vai estar mencionando ainda, para que você entenda perfeitamente o propósito de Deus para a sua vida nesse dia, no decorrer dessa semana e, de repente, para a sua vida inteira. Eu quero falar hoje sobre amor, perdão e proteção. No dia 6 de setembro eu falei de um app de Deus. Aliança, pacto e promessas. E hoje eu quero falar de mais um app de Deus. Amor, perdão e proteção. Você que gosta de redes sociais e fica navegando de um para o outro, para um pouco quando você estiver fazendo isso e dê o seu dízimo desse tempo das redes sociais para o Senhor. Como disse a irmã Beth, a semente é preciosa, o fruto é precioso. Dê um pouco também dessa oferta do seu tempo para o Senhor. Se você navega uma hora, dê um tempo da sua oferta, dê um tempo do seu dízimo para o Senhor. E Ele com certeza vai te abençoar de uma forma grandiosa. Numa pesquisa feita pelo IBGE nesse ano de 2020, ele catalogou 211 mil brasileiros. 211 milhões de brasileiros, corrigindo. Então, muita gente. Paralelo a isso também, o Instituto de Pesquisa Datafolha, ele contabilizou 31 milhões de cristãos evangélicos. Algo em torno de 65 milhões de pessoas. Dessas 65 milhões de pessoas, Adclei, 10 milhões são tidos como desigrejados. Quem já ouviu falar? Ok? Igreja orgânica, está sendo falado muito, e também desigrejados. Aquelas pessoas que um dia estiveram no nosso meio, fizeram parte do nosso convívio, do nosso relacionamento, frequentaram as nossas células muitas vezes, e que hoje eles estão congregando em casa, ou se juntando a pequenos grupos, e indo para as praças, indo para os metrôs, indo para as escolas, indo para os lugares onde improvavelmente a gente iria. E eles estão juntos. Existe um grupo de motoqueiros cristãos, nasceu nos Estados Unidos há mais ou menos 10 anos atrás, todos tatuados, que não fazia parte do nosso contexto.
igreja institucional. Eles tentaram congregar muitas vezes e não eram aceitos. Eles foram praticamente banidos das igrejas institucionais. E aí eles foram para as praças. E ali eles colocavam suas motos grandes ao redor, faziam um círculo. E começavam a orar, e começavam a ler uma porção bíblica, e começavam a orar e choravam. E passavam aquelas pessoas e vinham aqueles brutamontes ali reunidos, chorando, todo tatuado. Não entendiam nada. Hoje eles estão em 12 países. No Brasil já se contabiliza 22 estados em que eles têm participação. Pessoas que a maioria de nós não gostaria que ele estivesse ali. Assim também, queridos, acontece com essas pessoas que estão cultuando fora da igreja tradicional. No nosso caso, no nosso contexto, por exemplo. E tem alguns ícones de megas igrejas que criticam, chamam elas pessoas de desobedientes, chamam essas pessoas que se converteram, estão no caminho errado, mas o fato é que a maioria deles lê a sua Bíblia todos os dias, ora todos os dias, reúne as suas famílias todos os dias, nas suas casas, nas praças, nas escolas, no metrô, na academia, em qualquer lugar que eles possam frequentar. Não se desviaram, não estão desgarrados, são irmãos. E nós temos que ter isso no nosso coração, queridos, isso que eu quero falar para os irmãos também. Nós não podemos criticar esses irmãos. Não é pelo fato de eles estarem dentro de um templo que eles não sejam irmãos, que não sejam uma igreja. Eles se reúnem e fazem parte disso. Nessa mesma pesquisa que o IBGE fez em 2003, quando ele começou a monitorar essa chamada igreja orgânica, os desigrejados, ele também perguntou para algumas pessoas por que o motivo, qual foi a motivação que eles saíram da igreja tradicional ou institucional. E eu quero relatar para vocês algumas delas que eu achei mais importantes. Primeiro, rigidez das formalidades. Quando eu estiver falando, você vai mentalizando algumas situações que talvez você já tenha percebido ou vivido. Modelo em que poucos participam. Nós temos uma grande maioria. E, de fato, realmente, a maioria das pessoas não são integrantes daquilo que nós chamamos de participação da igreja. Caso de escândalo, hipocrisia e falta de transparência no corpo. Você pode imaginar assim como alguns, pastores, bispos, reverendos, falam, o cara não quer obedecer, o cara não quer se submeter, então ele vai para um lugar que lá ele pode fazer todas as coisas. Na verdade, não é isso, são realmente servos, mas que um dia tiveram alguma situação assim. Uso indevido das finanças na igreja. Relacionamentos frios e impessoais. Queria que Fernando, ou alguém aí, quando desse 5 minutos, me avisasse, por favor. Uma outra, dentre essas promessas, essa promessa de investimento também, veja uma coisa só, quando nós vamos a uma família, quando nós vamos a uma pessoa em particular, nós convidamos essas pessoas e dizemos assim, olha, você vai para a minha igreja, que lá eu vou trabalhar você, lá eu vou ter curso para você, lá eu vou ter treinamento, lá eu vou te inserir, lá vai ter uma estratégia de grupo, onde você realmente vai crescer. Ela acredita em nós. Isso, queridos, não é novo. Lá com o pastor Kate Phillips, algumas dezenas de anos atrás nos Estados Unidos, as cruzadas evangélicas, as cruzadas missionárias chegavam naquelas regiões do Brooklyn e falavam a mesma coisa. Vai para a igreja, Deus vai mudar a tua vida. Eu amo você, você é precioso para mim. Na semana seguinte, quando aquelas pessoas voltavam para encontrar aquela Maria, aquele João, aquela Francisca, aquela Teresa, ela não estava mais naquele lugar. Tinha sumido. Voltou para a sua base, contabilizando as conversões, mas não se importou mais com ela. Com a gente acontece a mesma coisa. A pessoa vem acreditando naquilo que nós falamos. E quando ela chega aqui, simplesmente ela vai ficando de lado. Vai sendo um número, vai sendo uma ficha.
está contabilizada no rol de membro como uma pessoa que se converteu. Invariavelmente você vai ver pessoa nascendo na igreja, vivendo na igreja e morrendo na igreja sem nunca ter uma oportunidade. Sim ou não? É uma realidade. Isso é uma realidade. Um outro fator interessante sobre essa questão da promessa de investimento. Existem desigrejados dentro da própria instituição formal, porque elas são deixadas de lado. Elas não são visíveis. Simplesmente elas foram convidadas, elas aceitaram, mas a partir daí se tornaram invisíveis para o corpo. Também existe aqueles igrejados, envolvidos apenas em ativismo comunitário. Não cresceram. Trabalho, onde você pedir o que você pedir que eles façam, eles fazem. Onde você pedir para eles ir, eles vão. Mas não cresceram. Não tiveram entendimento através da liderança de que ele precisava ser um ganhador de alma. De que ele precisava conhecer a Deus e fazer o seu nome conhecido, que o seu destino é passar a eternidade com ele. Simplesmente estão trabalhando, estão fazendo. Mas nada mais além disso. Um outro fator também que me chamou a atenção, além dessa promessa de investimento, é a questão do clero dominante. E aí, queridos, você vai vendo, por exemplo, que essa é uma realidade desde o início da igreja. Pastor Donai, que é um estudioso da história da igreja, vai vendo que desde o início da igreja, esse clero dominante ele está visível. Passando pela reforma, passando por Constantino. Tem um gráfico que aponta, o último 1970 para frente, ele aponta uma interrogação. O que a igreja está fazendo hoje? Como é que ela está vivendo? Ela está simplesmente vivendo num clero dominante. E aí você pode imaginar, alguém pode me perguntar assim, mas pastor, Adclay me pergunta, pastor, mas nós somos uma igreja em célula. Verdade, ele não perguntou, mas pensou. Verdade, nós somos uma igreja em célula. É verdade que nós nos reunimos semanalmente. Mas se qualquer um de vocês visitar uma célula, você que não é o líder da célula, visitar uma célula, você vai ver que a pessoa que está lá, ela abre o culto, ela recebe as pessoas, ela abre o trabalho da célula, ela escolhe os louvores, ela prega a palavra e muitas vezes ela leva 1 hora, tem 20 minutos para a palavra da célula, ela leva 1 hora pregando a palavra, ninguém participa, só ela fala, não dá oportunidade para ninguém. No final faz oração final, se você duvidar ela faz até o lanche da célula, ora pelo final da célula e todo mundo vai embora. Qual é a figura que você vê nisso aí? Clero dominante. É a pessoa falando para os leigos que vão ouvir. Está repicando o que nós fazemos no grupo maior. E aí eu quero fazer coro com o pastor Marcos, que ele tem sido incansável. Falado com a gente, pastores, falado com os líderes de célula, que eles têm que fazer esse código girar. As pessoas têm que ter oportunidade. As pessoas têm que ser visíveis. Você não pode receber alguém, ela simplesmente vai chegar na sua casa, sentar no banco, numa cadeira, no sofá, vai ouvir você falar 1 hora e depois vai embora. Esse código ele tem que girar. Por que ele tem que girar? Você tem que formar líder. A finalidade da célula é formar líder. Se você não estiver formando líder, você não está fazendo nada. Você tem que ter um co-líder. Quando for necessário, você multiplica. Mas você não faz isso. Eu não faço isso. Quando eu escolho um líder para multiplicar, eu escolho quem? Perfil. Sim ou não? Jesus, queridos, não escolheu ninguém por perfil. Ele não escolheu uma pessoa que realmente tivesse o perfil que ele desejava, ao contrário. Escolheu aqueles caras que ninguém dava nada por ele, nem você escolheria. Escolheu um Pedro que é bruto, cara briguento. Se fosse o nosso dia, era um cara que até palavrão falava. Um outro fator interessante, você escolhe porque a pessoa é seu amigo. Muito chegado.
Você caminha com ele, você vai para todo lugar, o cara está sempre do seu lado. Você escolhe porque ele diz amém para tudo que você fala e não te contesta. Ele não diz que aquilo que você está fazendo está errado, teria que ser diferente. E aí, tanto na nossa versão agora, os pastores que ficaram, quanto na versão do pastor Marcos e da pastora Lucinha, no passado, a gente abria a célula, fechava a célula. Abria a célula, fechava a célula. Se nós estivéssemos fazendo o que diz, né, o protocolo da célula, nós já teríamos invadido essa cidade aqui. Já teríamos chegado nos cantos onde realmente a igreja não chegou. Mas nós não observamos isso. E aí, na nossa versão, fazemos a mesma coisa. 33 células, 35 células, hoje nós temos 26. Significa que alguma coisa errada nós estamos fazendo, pessoas estão se esvaindo. Nós não temos formado realmente como deveríamos formar. E aí, queridos, vocês podem estar pensando assim, o que nós podemos fazer? Amor, perdão, proteção. Talvez inserisse mais uma coisa nesse título, paciência. Por que as pessoas estão deixando as nossas linhas de frente? Qual seria a resposta da igreja para essas pessoas? Qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta para essas pessoas que estão deixando as nossas linhas de frente? Qual seria a sua resposta para esses irmãos que estão congregando conosco? Para que eles não saiam? Para que eles não participem das estatísticas de desigrejados? A resposta é simples, a mesma de Cristo. Da forma como ele andou, da forma como ele se comportou, da forma como ele agiu. Isso é uma coisa muito legal. Seria interessante que nós, como corpo de Cristo, não fizéssemos trabalhos isolados. O pastor Marcos, ele costumava dizer para a gente no início aqui da igreja, que era necessário que os filhos vissem seus pais brigando, Fernando. A gente ficava meio assustado com isso. Como o filho tem que ver pai brigando? Pelo contrário, a gente briga escondido, certo, irmã Beth? A gente vai para o quarto, fecha ali, brigamos, daqui a pouco sai todo mundo sorrindo, né, Donai, mostrando os dentinhos, tudo bem. Mas ele falava o contrário. Ele dizia assim, é necessário que os filhos vejam os pais brigando, porque é necessário que também eles vejam os pais se reconciliando. Assim como nós também, é necessário que as crianças, que os adolescentes, que os jovens, que as famílias, que os casais, que os pastores, que os líderes, participassem todos da atividade, porque eles deveriam ver que a igreja realmente é um organismo vivo. Mas nós não fazemos isso, nós criamos separações, culto de adolescente, culto de jovem, culto de casais, culto de família, culto de líderes, culto de pastores. A gente não sabe quem é quem. Não há interação, não há integridade, não há comunicação, não há comunhão. Cada um de nós faz do seu jeito. As pessoas não veem, não visualizam aquilo que nós fazemos, como nós trabalhamos. E aí nós ficamos, como eu costumo dizer, uma pizza fatiada em vários pedaços. O que você faria? Isaías 42, eu tenho o texto aqui, se você quiser abrir sua Bíblia. Isaías 42, vou ler o versículo 2 e 3, a palavra diz assim, olha, não clamará, ele começa dizendo no versículo 1, o meu servo, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ou seja, ele não faria isso de forma contenciosa, de forma clamorosa, de maneira opressora e ameaçadora. Nem de ostentação, nem gabando-se daquilo que ele havia de fazer de milagres. Talvez se fosse com a gente aqui, fez um milagre, nossa, a gente colocaria isso no Facebook da vida para mostrar que nós fizemos alguma coisa. Talvez a gente viesse ostentar esse poder, mas a palavra diz que ele não fez isso. A palavra diz que ele foi como ovelha morta para o matador. Não dorme não, irmã Neide. Toca nela aí, Geraldo.
Em nome de Jesus. Estou acabando. Ele foi para o matadouro como ovelha muda que não abriu a boca. Continua o texto dizendo, versículo 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Isso quer dizer, queridos, aquele fraco, aquele que está caído, aquele que foi machucado, aquele que foi excluído, aquele que foi marginalizado, em vez de dar o tiro de misericórdia nele, você vai e junta. As versões, o Targum das versões árabes siríacas, da Vulgata Latina, fala, você tem que estender a mão para essa pessoa. Você tem que levar o ombro para ela. Você tem que ajudá-la a se reerguer. Jesus, ele faria com que essa esperança, esse vislumbre de esperança na vida dessa pessoa, ele recuperaria, ele sararia, ele curaria e devolveria a fé para aquela pessoa que estava minguando. Será que é isso que você faz, que eu faço? Se é isso que a igreja faz, será que é isso que a igreja faz? É muito provável que não, porque senão a gente não teria 10 milhões fora dos nossos templos. Chateados, machucados, feridos, angustiados, sofridos por alguma coisa. Existe um grupo que congrega que não tem nome, a igreja não tem nome, igreja em Viçosa, igreja Manhuaçu, igreja em Vitória. A gente achava muito interessante lidar com esses irmãos, porque quando alguma coisa acontecia no meio da igreja, alguém ia até ele e falava assim, olha irmão, me perdoa. Perdoa a minha casa, perdoa a minha família. Perdoa também o corpo, a igreja, porque não soube lidar com isso, não soube cuidar de você. E o cara falava assim, ó, irmão, você não fez nada para mim, não, eu fiz. Eu te feri, eu te magoei, minha família te feriu, te magoou. O corpo que eu pertenço te magoou, te feriu, te excluiu. Verdade, queridos. Nós não somos isolados. Nós não vivemos isolados, não somos individuais. Se nós ferimos uma pessoa, não fui eu que feri. Tá, isso foi o corpo. Foi a minha família a qual pertenço. Todos estão envolvidos nesse negócio. Eu tenho que ir lá e pedir perdão. Eu tenho que me consertar. A igreja tem que reconhecer isso. Um outro fator interessante, 1 Coríntios 15, 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler 3 versículos, depois você anota e lê em casa. Estude isso. A palavra diz assim, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Não foi a igreja de antemão, não fui eu, não foi você que morreu, mas foi Cristo. Então, se Ele morreu pelos nossos pecados, eu não tenho direito, eu não tenho essa autoridade de fazer com que essa pessoa que está no nosso meio seja ferida. Versículo 4, ele diz assim, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Algumas versões falam que ele reviveu para nos dar vida diferente. Ele reviveu para nos levar por um caminho que ele nos mostraria que a igreja que se chama pelo seu nome deveria seguir. Depois, afinal, depois de tudo, versículo 8, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Ele vai relatando lá, a gente não tem tempo para discorrer sobre isso, mas relata por quem Jesus foi visto, pelos apóstolos, pelos irmãos, por 500 pessoas, e afinal foi visto por ele, nascido fora de tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Apenas um nascido fora de tempo, apenas um abortivo, apenas um que não é digno de se chamar apóstolo, ele tem essa capacidade, ele tem essa compaixão, tem essa misericórdia por aquele irmão que é fraco. Por aquele que não come legume, que não come carne, por aquele que come legumes, por aquele que faz diferença entre dia e dia. Por aquele que critica quando você está com a boca no pó, ele fala, não é desse jeito que você ora. Ou quando você está andando de um lado para o outro, não é assim que você tem que orar, você tem que colocar o joelho no chão.
Somente o nascido fora de tempo, Rafaela Fineza, entende essas coisas. Aquele que não foi nascido fora de tempo, ele não entende isso. Aquele que nasceu numa família onde todos eram cristãos, ele não passou por isso. Ele não perseguiu ninguém, ele não viu ninguém sendo morto diante dele. Ele não juntou as suas roupas daquele morto. Mas quem viveu, entende perfeitamente essa compaixão e essa misericórdia. Não sei se a maioria aqui nasceu numa família cristã, não viveu isso. Talvez não tenha sido tão pecador como a maioria dos outros. Mas como ele disse para aquela mulher pecadora, quem muito perdoa, ela tinha muitos pecados. Por isso que ela amava mais que os outros. Quem muito perdoa, muito ama. Ela foi perdoada de coisas que a maioria não tinha. Por isso que ela amou mais Jesus. Somente o nascido fora de tempo, queridos, tem um coração desse. Um outro fator interessante que nós vemos nisso, plenitude do Senhor em nossas vidas. Não adianta a gente fazer os nossos cultos, não adianta a gente vir para cá, não adianta a gente caminhar para um lado para o outro, se realmente a plenitude não for de Cristo, se a figura dele não for importante, se a nossa fala, se o nosso comportamento não revelar Cristo. E aí tem uma coisa que ele fala, a questão de ser abortivo e indigno desse ofício. Cristo tinha que estar formado nele. Cristo tinha que estar formado nele. Não simplesmente ele precisava ser um convertido. Cristo tinha que ser formado nele. Uma outra coisa, a sua imagem teria que ser estampada nele. Quando alguém olhasse para ele, teria que ver a imagem de Cristo. Será que alguém olhando para mim pode ver a imagem de Cristo em mim? Em você? Será que alguém que participa dos nossos cultos, se alguém que assiste os nossos cultos, nesse momento, pode ver a imagem de Cristo em nós? Um outro fator, a graça de Jesus tinha que ser implantada nele. E aí ele falava assim, olha, eu me regozijo porque eu fiz muito mais do que todos. Ao mesmo tempo, ele refletia e falava assim, mas não eu, mas a graça que estava comigo. Não por nós, de nós não sai nada. Nós não temos nada, mas por Cristo. Por isso que o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar, os nossos juntamentos têm que expressar a figura de Cristo. Sem isso, simplesmente ativismo. Amém ou misericórdia? Capítulo 3:16 de Colossenses, a palavra diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Algumas versões trazem a de moestar, que é a mais correta. Texto grego, noutétesis, aconselhamento noutético que Paulo estava falando. Uma coisa muito interessante na história desse apóstolo, queridos. E nesse texto aqui, também no seguinte, a partir do 12, você pode ler em casa, sobre esse comportamento que ele tinha e o comportamento da igreja. Ele falava que esse admoestar mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém, ele nunca colocou panos quentes sobre ninguém. Você vai ler suas cartas, ele corrigindo, mas sempre chamando para junto. Ele não excluía, ele não marginalizava, ele não criticava, ele não desprezava. Corrigia, mas chamando para junto. Corrigia, mas chamando para perto. Ele viu o que Jesus fez.
Quando ele se encontrou naquele caminho para Damasco, ele viu o que Jesus fez. Foi uma orientação para ele. Foi um divisor de água para ele. Muitas vezes ele quer ser muito mais real do que o rei. A gente acha que tem o direito de escravizar as pessoas, de excluir as pessoas, de marginalizar as pessoas, de falar o que a gente quer falar para elas. A gente acha que tem o direito, não tem. Não tem. Aleluia. Voltando ao capítulo 14 de Romanos, versículo 7, nós lemos até o 6, versículo 7. Paulo, ele ancora a partir do 7, aquilo que ele veio falar no versículo 1 até o versículo 6. Ele começa dizendo o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Nenhum de nós vive, queridos, para o ativismo, para o serviço. Nenhum de nós vive para o pecado, nenhum de nós vive para a concupiscência, nenhum de nós vive realmente para esse mundo. Somos Deus. Versículo 8, ele vai dizer o seguinte: porque se vivermos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. NVI anotada, e a King James fala de pertencer. O termo mais correto seria: eu estou incluído, eu sou dele, eu faço parte dele. Não sou eu que decido, não sou eu que faço, não sou eu que vivo. Não é a minha vontade. Por isso eu não tenho direito de subjugar ninguém. Por isso eu não tenho direito de desprezar, de acusar ninguém. Eu estou nele, pertenço a ele. Se nós pertencermos de fato a esse corpo, pastor Adonai, nós não ferimos ninguém. Se nós pertencemos a Jesus de fato, nós não excluímos ninguém, nós não marginalizamos ninguém. Nós não atacamos ninguém, porque essa pessoa de quem nós estamos falando é dele. Essa pessoa em quem a gente vai estar acusando é dele. Ok? Obrigado. Versículo 7, versículo 8. Somos parte, somos contidos, somos integrantes. Se julgarmos, desprezarmos, e aí no versículo 10, ele fala o seguinte: olha, ou melhor, tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, tanto aquele que é fraco não pode julgar aquele que se sente forte. E aquele que se acha forte não pode julgar aquele que se sente fraco, porque nós pertencemos ao corpo, somos um. E todos nós, tanto fraco quanto forte, pertence a Jesus. É dele. Não somos da igreja, não é a comunidade, é Cristo. Pertencemos a Cristo. Aleluia. Uma coisa muito importante para nós: Jesus vai voltar. Quem acredita que ele vai voltar? Amém? Vai voltar. Nós não sabemos quando, mas vai voltar. E quando Jesus voltar, ouça isso, teremos que prestar contas a ele da nossa contribuição ou não para o corpo de Cristo. Passaremos pelo tribunal. O que você fez? Eu vi meu irmão perecendo. O que você fez? Nada. Achei que era vontade dele perecer. Passei de longe, que nem o sacerdote. Vi um cara morrendo ali, não tem nada a ver comigo. Passar de longe, passar de largo. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito de passar de largo. Aquela vida preciosa foi conquistada pelo sangue dele. Nós não nos pertencemos, queridos. Quando ele voltar, pode ter certeza que nós vamos colocar, vai ser colocado tudo isso diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus
esteja conosco nessa caminhada, dia a dia, que a gente faça diferente, que a gente não incorra nos mesmos erros que nós temos para impor condição para esses irmãos fracos. Pelo contrário, estenda a mão. Estenda a mão. Eu achei interessante o texto, que ele fala que você realmente tem que estar de braços abertos, você tem que estar com seu coração livre para você reconhecer isso, para você ajudar, e não para você dar o tiro de misericórdia.